I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe? Bruce Dickinson. Fala galera, hard, beleza? Nesse clima de metal aqui, hoje o metal tomou conta do Retro Hard. O Retro Hard Biografias hoje com muito orgulho, devido à votação que você escolheu lá no Instagram do Retro Hard. Se você não segue ainda, segue lá, instagram.com/retrohard, tem nostalgia todo dia, cara. E teve uma votação lá sobre Bruce Dickinson e Ronnie James Dio, qual vocês queriam ver aí no Retro Hard Biografia. Óbvio que quem ganhou foi o Bruce Dickinson, com mais aí de 60% dos votos. Esse cara, eu vou falar pra vocês, gente, esse cara ele é demais. Ele não é só um cantor, ele é além de ser um exemplo a ser seguido, lógico, né? Ele também é esgrimista, ele é piloto de avião, ele é dono de empresas. Meu, o cara soube aproveitar muito bem a vida dele e ainda está aproveitando a vida dele porque ele ainda está vivo, graças a Deus. As nossas orações para ele, para curar aquele câncer, foram atendidas. E você vai saber tudo sobre esse cara aqui no Retro Hard Biografia. Tá preparado? Você é fã de heavy metal? Hoje é o seu dia, cara. Hoje tem Bruce Dickinson aqui no Retro Hard. Solta a vinheta! Paul Bruce Dickinson, mais conhecido como Bruce Dickinson, nasceu em 7 de agosto de 1958 em Worksop, em Nottinghamshire, na Inglaterra. E além de cantor e vocalista de uma das maiores bandas de heavy metal do mundo, o Iron Maiden, ele também é piloto de avião, esgrimista, empresário, ator, escritor e locutor, e ainda possui sua própria empresa de aviação e um negócio lucrativo de cerveja mundial. Bruce foi criado com os avós, parte da sua infância, se mudou constantemente de lar e teve uma juventude difícil na escola, e recentemente venceu um câncer. Tudo isso vamos acompanhar melhor em sua história a seguir. A infância e os primeiros passos na música. Os pais de Bruce Dickinson eram sua mãe, Sonia, que trabalhava meio período em uma loja de sapatos, e seu pai Bruce, que foi um mecânico no exército. Quando Bruce nasceu, seus pais eram muito jovens, e isto resultou aí em um casamento precoce, pois eles ainda eram adolescentes. Inicialmente ele foi criado por seus avós. Seu avô era um trabalhador na mina de carvão local e sua avó era uma dona de casa. Isto é citado aí em sua canção Born 58 do álbum solo Tattooed Millionaire. Bruce também tem uma irmã mais nova, chamada Helena Stormans, que nasceu em 1963, mas que ele se manteve um bom tempo afastado dela durante a sua juventude, pois ao contrário dela, a sua gravidez foi planejada e muito mais querida que a dele, no qual foi turbulenta e marcada por mágoas e desavenças. Dickinson logo cedo começou a se virar. Antes dos 6 anos, ele já estudava sozinho na escola Menton Primary, em Worksop, onde moravam. Mas seus pais tiveram que se mudar para Sheffield, e ele ficou com os avós até os 6 anos, quando foi despachado também para Sheffield, e onde se iniciaram aí uma série de mudanças constantes no ritmo de vida dos pais de Bruce, e o que lhe deu uma autossuficiência, pois ele mesmo relata que não conseguia desenvolver fortes amizades. Os pais de Bruce trabalhavam com aquisição e reformas de casas e terrenos, e por isso metade da sua infância foi vivida em um canteiro de obras, e uma movimentação bem estressante e constante. Certa vez os negócios de seus pais estavam indo muito bem, e decidiram pagar para Bruce estudar em outro colégio, um pouco mais afastado de casa, em Northamptonshire.
Coisa que Bruce fez sem muito pensar para aceitar, pois ele não tinha construído nenhum apego com seus pais durante o período em que saiu de casa dos avós aos 6 anos de idade e começou a viver com eles em Sheffield. Já no colégio, Bruce viveu dias de inferno, sendo intimidado quase que todos os dias por garotos mais velhos da pensão onde ele morava, e isto resultou em tornar-se uma pessoa antissocial e com grandes interesses militares no colégio onde ele estudava. Isto o levou à sua primeira vitória na vida e se tornou cofundador da Sociedade de Jogos de Guerra, e também subiu uma posição de valor na escola de cadetes e ganhou autorização para estudar com armamento bélico, no qual lhe rendeu grande apreciação e respeito pelos demais alunos. Foi neste período em que Dickinson descobriu por vez a música. Segundo ele próprio se recorda, antes desses eventos, seu único contato com a música foi um single dos Beatles, She Loves You, no qual ele ganhou do seu avô. Já no período do colégio, Dickinson ouvia sempre ao lado dos seus vizinhos do quarto sons de hard rock tocando, e era sempre da banda Deep Purple, onde ele se refere à música Shout in Time, que entrou em sua cabeça de uma vez, resultando em sua primeira compra de hard rock com um álbum Deep Purple in Rock, que criou seu interesse de uma vez por todas em rock. Após a compra deste álbum, Bruce começou a ser curioso e conhecer outros estilos, e assim conseguiu comprando outros álbuns de bandas famosas como Black Sabbath, Jethro Tull, Emerson e Lake Palmer, e Dickinson inicialmente se interessou por bateria, mas posteriormente descobriu seu talento nos vocais ao tentar encorajar o seu amigo Mike Jordan a cantar Beatles em notas mais altas, nos seus ensaios com bom gosto também, já que não podia comprar uma bateria na época devido à sua situação financeira. A vida de Dickinson no colégio foi interrompida quando ele aprontou uma bem grave com o diretor, onde urinou no seu jantar e resultou em uma expulsão e o retorno para Sheffield com seus pais em 1976. Voltando para Sheffield, Bruce se inscreveu em outra escola e entrou para sua primeira banda, os Paradox, que estavam necessitando de um vocalista, e Bruce se saiu super bem nos testes que fizeram. Após isto, mudaram o nome da banda por sugestão do Bruce para Styx, e sem saber que este nome já existia por uma banda já famosa, eles tocaram em um bar local e no outro dia apareceram em jornais também locais, o qual gerou um certo destaque para Bruce, mas logo depois a banda se desmanchou e Bruce voltou a procurar um seu lugar em uma banda como vocalista, coisa no qual ele se autodescobriu muito cedo. Olha, e foi exatamente a um álbum antes desse aqui, Peace of Mind, que Bruce Dickinson brilhou no Iron Maiden. Foi no The Number of the Beast que Bruce Dickinson, olha, arrebentou tudo, arregaçou tudo lá, velho. Só que é legal a gente saber que Bruce Dickinson, antes de entrar no Iron Maiden, foi parte de uma banda chamada Samson. Você sabia disso? Pois é, isso e outras coisas eu vou contar mais agora nesse próximo bloco, sobre como foi a entrada de Bruce Dickinson no Iron Maiden e como foi aí a deslanche da carreira dele de sucesso. Esse cara é sensacional. Eu vou ouvir um pouco do Peace of Mind agora e vocês ficam aí com o VT. Para início de conversa, você sabe que a vaga é minha, ou nem teria me procurado. Em segundo lugar, o que vai acontecer com Paul Di'Anno, o atual vocalista? Ele sabe que vai ser demitido? Terceiro, quando o posto for meu, e será, você está preparado para um estilo totalmente diferente e para opiniões de alguém que não vai ser um cordeirinho? Posso até ser um pé no saco, mas é pelas razões certas. Se não concorda, me diga agora e eu vou embora. Foi com uma conversa nesse tom com o empresário Rod Smallwood que Bruce iria iniciar a sua brilhante e longa carreira no que viria a ser a maior banda de heavy metal de todos os tempos, o Iron Maiden. Mas antes disso, Dickinson foi integrante de uma banda de hard rock chamada Samson, de 1980 até o fim de 1981, no qual tocava localmente na Inglaterra. E foi no Samson que Bruce começou a se destacar como vocalista, gravando 2 álbuns e mais umas faixas bônus com o Samson.
E foi em um desses shows, o Raging Festival, em que Dickinson, após uma fase de descontentamento e dificuldade vocal com a banda, colocou para fora como uma forma de superação todo o seu potencial vocal, ajudado pelos conselhos de sua ex-namorada dentista, que estudou canto em uma universidade bem renomada. E com algumas técnicas dela, ele as colocou em prática, treinou e brilhou naquele dia, onde após o show, no mesmo momento viria a ser contatado pelo empresário do Iron Maiden, que estava à procura de um vocalista que substituiria Paul Di'Anno, o atual vocalista do Iron Maiden na época, e que não estavam muito contentes com ele. Bruce entrou com tudo no Iron Maiden, fez os testes e em pouco tempo tinha feito uma boa amizade com os integrantes e conquistou o carisma de todos, principalmente de Steve Harris, o fundador e baixista da banda, que, como ele mesmo descreve em sua autobiografia, já queria na fase de testes mesmo agendar um estúdio e gravar já com Bruce. E para a felicidade de Dickinson, The Number of the Beast selou de uma vez por todas a sua fama e legado no Iron Maiden. Com a venda de 16 milhões de cópias, iniciava-se aí uma longa carreira de sucesso e a gravação de álbuns cada vez mais incríveis, como Peace of Mind, de 1983, Power Slave, de 1984, Somewhere in Time, de 1986, Seventh Son on Seventh Son, de 1988, No Prayer for Dying, de 1990, e Fear of the Dark, de 1992. Fear of the Dark foi o último álbum com Iron Maiden, antes da sua separação da banda em 1994, no qual alegou diferenças musicais e querer buscar o conhecimento de diferentes estilos do rock, e que lhe atraía muito naquele momento. Nasce aí a fase solo de Bruce Dickinson. Dickinson teve uma carreira solo bastante promissora e consistente, diferente de outros casos de artistas que não triunfam. Dickinson teve muitos trunfos, e dentre eles, ainda no Iron Maiden, veio a canção Bring Your Dower to the Slower, que serviu como trilha para o filme A Hora do Pesadelo 5. Após este trabalho, Bruce acabou criando boas amizades e parcerias no mundo musical, e foi com o apoio destes que criou seu primeiro álbum solo, ainda no Iron Maiden, chamado Tattooed Millionaire, de 1990, e tinha uma pegada mais hard rock do que heavy metal. Dickinson então iniciou deste ponto uma curiosidade em transitar nos diferentes estilos do rock, e até uma versão cover do Alice Cooper com o Mr. Bean acabou sendo gravada aí durante essas investidas solo. Já fora do Iron Maiden, Dickinson lançou seu segundo álbum, o Balls to Picasso, em 1994, com o apoio do guitarrista Roy Z, da banda Tribe of Gypsies.
uma vez que ele estava insatisfeito também com o seu atual produtor musical. O álbum foi um sucesso e chegaram a fazer turnês, mas houve um período aí em inatividade, porque o Roy Z e a banda Tribe of Gypsies tiveram que seguir aí o seu caminho. Após esse longo período aí de inatividade, Dixon se juntou novamente com Roy e juntos lançaram Accident of Birth, de 1997. E desta vez trazia um convidado a mais às guitarras, o guitarrista Adrian Smith, o do Iron Maiden. E integrou também aí o time, e o que deixou este álbum bem mais pesado que os anteriores e mais pesado que os próprios álbuns do Maiden em si. A partir desse momento, o Smith acompanhou o Dixon fielmente, ajudando a lançar mais 2 álbuns, o The Chemical Wedding, de 1998, e o ao vivo em turnê no Brasil, chamado Screaming for Brazil, em 1999. Após isto, Bruce encerrou suas parcerias e decidiu que era hora de voltar ao Iron Maiden e, junto com ele, trouxe de volta Adrian Smith, no qual não podia abandonar o seu amigo e que tanto lhe ajudou na carreira solo. Olha, e o cara não mandava bem só nos vocais, não. O cara mandava bem além dos vocais, ele mandava bem em todas as outras áreas que ele investiu. Ou seja, ele também foi, como eu falei pra vocês, piloto, esgrimista. Ele foi dono de empresa, lançou sua própria cerveja, que é a Trooper. Aliás, você experimentou essa cerveja? É muito boa, cara. E também foi aí radialista e outras tarefas que ele exerceu também. E com sempre muito bom gosto, né? Bruce Dickinson não era só um homem de canto, não. Ele era um homem de negócios. E aí você vai ver agora, nesse próximo bloco, quais eram as outras atividades de Bruce Dickinson e como ele conseguiu tantas atividades assim. Tá curioso pra saber, né? Então, vai! 1, 2, 3. Além dos seus trabalhos com música, Dickinson também é ator, roteirista, esgrimista, historiador, piloto e colecionador de tanques de guerra, mestre cervejeiro, sendo um dos responsáveis pela criação da cerveja Trooper, doutor em música pela Universidade Queen Mary, empresário no ramo de aviação e, inicialmente, diretor de marketing. Dickinson é um membro de menor estatura do Iron Maiden, medindo apenas 1,68 m, mas essa estatura não o impediu de se tornar instrutor e parte de um time olímpico de esgrima, sonho e apreciação esta que iniciou-se cedo, logo no colégio, com um de seus professores de armamento bélico, que ao demonstrar uma encenação de luta com o que parecia espadas, fascinou Dickinson logo de cara e no outro dia ele estava inscrito em aulas de esgrima com um professor veterano do esporte. Depois de muitas escapadas em diversas turnês com o Maiden, Dickinson foi se aperfeiçoando ainda mais no seu esporte, o que lhe garantiu, em uma das escapadas e férias também com a banda, um título de profissional no esporte, e foi até convidado pela equipe de esgrima olímpica da Grã-Bretanha para representá-los como capitão em 1988, mas teve que recusar devido ao Maiden e às suas turnês. Já na aviação, a sua paixão foi despertada já em ritmo com Iron Maiden e com seu amigo de palco baterista Nico McBrain, que também sabia pilotar pequenos aviões e estava na época tendo aulas, ainda quando foi resgatar Dickinson e seu amigo de uma aventura de fim de semana na esgrima, em outro estado, e perderam seu voo, o que resultaria aí no atraso de uma turnê do Maiden, se Nico não fosse buscar eles. Relatado em sua autobiografia, foi neste instante que Dickinson, ao embarcar no avião e vendo seu amigo pilotando ele, se maravilhou com toda aquela emoção e no outro dia instalou um Flight Simulator em seu computador, e daí em diante foram mais escapadas e folgas e até férias dedicadas não mais à esgrima, mas sim à aviação. Cursos e mais horas de voo renderam a Dickinson uma certificação de piloto e posteriormente em 2005 um cargo de capitão de voo. Ele mesmo quem pilota o avião da banda Iron Maiden, além de ter fundado a sua própria empresa de aviação e treinamento, a Cardiff Aviation.
morte chegou para você, Bruce Dickinson. Que morte chegou pra você? Nada, não tem essa de morte não, sai pra lá, meu, sai pra lá. Não tem essa de morte com Bruce Dickinson. O cara, ele teve um câncer, uma doença infelizmente infernal pra qualquer pessoa, só que o cara deu a volta por cima. Ele conseguiu, ele foi astuto o possível para conseguir identificar desde o início essa doença e conseguir tratar e curá-la. Cara, se você quer mais exemplo que isso, você quer uma pessoa mais vitoriosa que essa, que vence um câncer? Pois é, Bruce Dickinson venceu o câncer e eu vou falar disso agora para vocês. Quer saber como? Se liga aí. Dane-se o câncer! Eu mesmo havia chegado àquela conclusão 6 semanas antes, me autodiagnosticado via internet. Sabia que havia algo de errado com meu corpo, estava suando um pouco à noite, talvez fosse culpa do lenço do hotel. Esse foi um trecho da sua autobiografia, e em fevereiro de 2015, Bruce foi diagnosticado com um câncer na língua. Após análise médica, foi constatado que ele tinha grandes possibilidades de cura, pois o câncer ainda estava no estágio inicial, porém seu tratamento não foi nada fácil, e assim como qualquer tratamento contra a doença, o corpo é exposto a severas agressões ao sistema imunológico, o que levou Dickinson à perda de peso, queda de cabelo e demais sintomas. Em sua autobiografia, o médico de Dickinson lhe deu um prazo de 1 ano para se recuperar, mas Dickinson fortemente lhe disse que em menos tempo ele iria se recuperar. E foi exatamente isso que aconteceu, pois ele sempre se esforçou. Dickinson pesquisava e se manteve informado sempre de tudo e de cada detalhe dos seus laudos e diagnósticos, procurando sempre as melhores formas de lidar com os problemas e efeitos colaterais do dia a dia. Ele era muito astuto e realmente foi difícil de derrubá-lo. Em maio de 2015, através da página oficial do Iron Maiden no Facebook, Bruce divulgou nota em que comemora a cura do câncer e agradece o apoio dos fãs em todo o mundo. Singing eyebrows. E aí, curtiu o vídeo? Pois é, qualquer uma dessas citações que eu citei aqui foram retiradas do livro Autobiografia de Bruce Dickinson. Então você pode conferir as mesmas coisas que tem aqui nesse livro também, que é muito legal e está à venda nas livrarias de todo o Brasil. Se você gostou desse vídeo, cara, não esquece de deixar aquele like lá, se inscreve aí no meu canal para ajudar as coisas a crescerem, ajudar a cada vez mais ter conteúdo legal aqui para vocês de qualidade. E se você ainda não é inscrito também lá no Instagram, vai lá, instagram.com/retrohard, tem nostalgia todos os dias pra vocês, garanto que você vai gostar muito, beleza? Eu vou ficar nessa, galera, obrigado aí por vocês, aguardem o próximo Retrohard Biografia. Quem será que eu vou trazer no próximo Retrohard Biografia, hein? Quem será, hein? Bom, eu não sei, eu sei que agora eu vou ouvir Heavy Metal, fui!